Síndrome do pensamento acelerado, você sabe o que é? Já ouviu falar desse tema? Hoje vamos falar mais sobre isso aqui no Vitrine com Rodrigo Bonetti, que é psicólogo. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Tem um E, a gente já quer acentuar, né? Vira é natural. Mas você sabe que é uma confusão bem comum, assim, até pela origem, né? É italiano, então em alguns pontos é válido. Bom, tá vamos certo. resumir a isso. Rodrigo, então explica melhor pra gente o que é a síndrome do pensamento acelerado. Perfeito. A síndrome do pensamento acelerado, na verdade, é um termo mais popular, né? Ele não é reconhecido enquanto CID ou DSM como uma doença mundial. Mas ele está vinculado ao extremo do pensar. Então, é quando você se desgasta ou se mantém tanto em um excesso de pensamento que aquilo torna prejudicial. E isso no nosso dia, né, no nosso mundo atual, é bem comum. Então, imagine ali você passar boa parte do teu dia em uma constância de estresse ou ter que tomar decisões bem importantes. Ou a quantidade de estímulos neuronais, né, estímulos de tomada de decisão que acarretem isso em um desgaste. Então, a mesma coisa que acontece quando você corre em demasia, né, aquele atleta ali que se mantém dentro de uma constância de prática esportiva, só que dentro de um alto rendimento e ele tem a possibilidade de lesionar, né, o coxa, panturrilha, enfim, alguma parte do corpo, o nosso cérebro não é diferente. E a gente tem se utilizado muito do nosso cérebro, só que não tem feito os cuidados necessários, não tem se trabalhado com ele de forma realmente benéfica, né? Então, a atenção à síndrome do pensamento acelerado surgiu nesses últimos tempos, é uma doença moderna, tem se colocado dentro desse termo, mas a gente se utiliza principalmente do pensamento de Bourdieu para trabalhar essa perspectiva, né, esse conceito. E ele surgiu justamente porque a gente tem entendido a estar em uma constância de estímulos, de tomar de decisões, de racionalizações muito intensa, né? O estresse tem se mostrado cada vez mais frequente e nós tendemos a pensar basicamente do momento que a gente levanta até o momento de dormir, né? Para a gente compreender melhor como funciona na prática. Então não tem a ver com o tipo de pensamento que você tem, mas com a quantidade, com a velocidade desses pensamentos. Isso. Na verdade, o nosso cérebro, ele gosta de pensar. Por incrível que pareça, né? Nós gostamos, é viciante pensar. Então passa a ser um loop infinito. Você tem que lidar com algum tipo de situação externa, você vai tender a raciocinar e vai fazer isso de forma constante. O grande problema é que isso em excesso acaba atrapalhando inclusive a tomada de decisão, porque aí eu já não consigo mais lidar com todas as variáveis possíveis. Outro problema muito importante é que quando nós trabalhamos em trabalhos laborais, a tendência é que a gente inicie e termine uma tarefa. Com o pensamento, isso não normalmente acontece, nós só devagamos em pensar, né? Esse pensamento não é prático, ele não é delimitado. E aí você tem também a variável de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso intensifica a problemática consideravelmente. Por mais que a gente fale, né, que hoje nós conseguimos fazer várias coisas, dirigir e mexer no celular, dirigir, ouvir música e mexer no celular, ou almoçar, lidar ali com o seu tablet, ler e-mail, responder e-mail, mexer nas redes sociais, isso não é uma verdade. É claro que dentro de uma condição, o cérebro vai arranjar ferramentas ali para dar cabo daquela situação. A longo prazo, isso vai te trazer prejuízo, não tenha dúvida. Não, e o cérebro é assim mesmo, né? Você de casa e deve saber, quando a gente acorda, mas não queria acordar naquele horário, você abre o olho, você já começa a pensar e fala, não quero pensar nada, quero dormir mais um pouquinho. E é muito rápido, né? Acordou, você já está pensando em alguma coisa, você não consegue, até para silenciar a mente, você precisa de uma meditação, não é fácil, né? E aí entra um ponto importante, Elisa, justamente o trabalhar-se frente a condicionar a tua mente. Nós perdemos muito enquanto rituais ao longo do dia. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos horários bem definidos. Então, o horário de acordar, o horário de tomar café da manhã, o horário de você almoçar, o tempo, o chá da tarde, que era muito costumeiro, né? Algumas culturas tinham a siesta, que é aquele momento de relaxar depois do almoço. Esses tempos, eles são importantes para parar alguma atividade. Então, não é um contínuo ao longo todo, né? Imagine que a tua semana é basicamente de segunda a segunda, acredito eu, hoje em dia, né? A gente está tão atarefado e mesmo quando chega final de semana, se você não está realizando as tuas ações laborais de costume, né, daquela semana, você tem coisas para estar fazendo ali na tua casa, com os teus filhos, enfim. E dificilmente você cria uma rotina que faz com que o teu cérebro entenda que aquilo acabou. E isso precisa ser realizado. Precisa fazer essas pausas. Precisa. Você vê, a religiosidade, que era um dos pontos que nós tínhamos com bastante
apontamentos de rotina. O terço, para você ter uma ideia, que é católico, ou então os contos, se a gente for lidar com outras redes de espiritualidade, eles são funcionais para o cérebro, porque eles são um momento de você trabalhar com meditações, só que não numa prática mais budista ou numa prática mais oriental. É a nossa prática ocidental de lidar com essas meditações constantes, né? Outra coisa bem importante, a gente não para mais de estimular. Se você não está fazendo nada, dificilmente você não está fazendo nada, porque você provavelmente vai ocupar esse tempo fazendo alguma coisa, ou bota ali a TV para ficar ligada, ou mantém ali a música em constância na tua vida, e isso para o teu cérebro sobrecarrega. Ou seja, fazer nada é importante também, gente. Rodrigo, como identificar se é hora de buscar uma ajuda para a gente poder fechar aqui a nossa entrevista? Não tá legal, eu estou muito acelerado, são muitos pensamentos que estão atrapalhando o meu dia a dia. Preciso de uma ajuda, dá para conseguir essa ajuda? Sim, e aí você vai procurar ou psiquiatra ou psicólogo, né? É importante fazer essa avaliação e ela é bem perceptível. Você começa a perceber que o teu pensamento já não é controlado por você, aquilo já não é algo que você se utiliza para resolver um problema. Simplesmente começam a aparecer pensamentos constantes. Não é só uma ansiedade, porque não é só uma ansiedade. E aí tem outras coisas bem significativas, assim, você percebe que a tua memória começa a falhar. E são coisas bobas, você tenta lembrar algo que possivelmente você lembraria e você cansa, sabe? É como se não fosse carregar, é quase, sabe quando você usa um computador mais antigo, que dá aquela, né, um delay ali de informação, isso se mostra presente. O cansaço, a irritabilidade, a dificuldade de dormir, porque aí as pessoas também, o ritual, gente, aqui, antes de dormir é muito importante, tá? Parem 1 hora antes para poder fazer essa condução ao sono, né? Então, o cansaço em excesso também prejudica. Tá certo, Rodrigo. Adorei esse tema que você trouxe aqui para a gente refletir a respeito. Passa, por favor, suas redes sociais, para o pessoal acompanhar mais conteúdos. Perfeito. Basicamente é Rodrigo Bonetti, no Instagram bonete.rodrigo, no Facebook Rodrigo Bonetti e no YouTube também Rodrigo Bonetti. Então podem ficar lá à vontade, tem várias informações, vários outros temas também. E essa parte de entrevista também vai estar postado lá. Bacana. Obrigada, Rodrigo. Tchau, gente. Até segunda-feira. Um excelente fim de semana para vocês.